Olá, nesse trabalho será discutido o autor econômico Thomas Malthus, e para isso foi utilizada a biografia e a história do pensamento econômico dos autores Hunt e Sherman. Thomas Robert Malthus nasceu no ano de 1776 e faleceu em 1834. Ele era filho de uma rica família inglesa. Malthus estudou na Universidade de Cambridge e em 1805 foi nomeado docente da Faculdade da Companhia das Índias. A época de Malthus foi uma época tumultuada, de tensos conflitos, e Malthus trouxe esses conflitos assim como seu posicionamento em suas obras. Mas entre inúmeros conflitos existiam dois principais: a Revolução Industrial e o fato da antiga classe proprietária de terras ainda possuía controle efetivo do parlamento inglês. Os conflitos de classe, no período de Malthus, eram impulsionados pela desigualdade socioeconômica e pela exploração dos trabalhadores pela nobreza, a classe dominante. A Revolução Industrial trouxe diversas mudanças significativas na economia e na sociedade, dentre elas a ascensão do capitalismo industrial e o surgimento das fábricas. A classe trabalhadora era composta por maioria de trabalhadores assalariados, onde enfrentavam condições de trabalho extremamente precárias. Longas jornadas de trabalho, baixos salários e falta de direitos, proteções e leis trabalhistas. Essa exploração da classe trabalhadora causou tensões sociais e conflitos entre os trabalhadores e os empregadores. Ao mesmo tempo, a classe média emergente, composta por comerciantes, empresários e profissionais liberais, buscava consolidar sua posição social e econômica. Essa classe entrava frequentemente em conflito com a nobreza, lutando sempre por mais poder e mais influência na sociedade. Os conflitos de classe, na maioria de suas vezes, se manifestavam em questões políticas, com movimentos de trabalhadores e reformistas exigindo mudanças nas condições de trabalho, direitos trabalhistas e sindicais e sufrágio mais amplo. Eu vou falar agora sobre a teoria da população de Malthus. Durante a década de 1790 e no início da década de 1800, a principal preocupação de Malthus era com a inquietação dos trabalhadores e com os esquemas que eram defendidos por intelectuais radicais que buscavam promover o bem-estar e a felicidade dos trabalhadores. No entanto, conforme Malthus percebeu, só poderiam promover a causa dos trabalhadores em detrimento da riqueza das outras duas classes, os capitalistas e os proprietários de terras. Ademais, Malthus era defensor declarado dos ricos, e a sua teoria da população serviu como forma de defendê-los. Malthus publicou em 1798 sua obra que ficou popularmente conhecida como Ensaio sobre o Princípio da População, e em 1803 publicou a obra que ficou conhecida como Segundo Ensaio sobre o Princípio da População. Vale ressaltar que, pela inquietação da classe operária no final do século XVIII, surgiram muitos defensores dos trabalhadores, em especial Marquês de Condorcet e William Goldwyn. Condorcet buscava uma maior segurança e igualdade econômica para todos, e a criação de um fundo de crédito para os mais pobres, enquanto Goldwyn afirmava que a propriedade privada seria a fonte das desigualdades sociais, que o capitalismo gerava injustiças e que o governo seria controlado pelos ricos. Para evitar isso, Goldwyn oferecia a educação e a razão como solução. Com isso, o primeiro ensaio de Malthus foi dedicado para combater as ideias desses dois homens, pois Malthus acreditava que essas ideias iam contra a causa da verdade. Além do mais, em todo o seu primeiro ensaio, Malthus debateu dois temas principais. O primeiro argumento era que, independente do sucesso dos reformadores de mudar a estrutura da sociedade, a divisão entre proprietários ricos e trabalhadores pobres aparecia inevitavelmente, sendo uma consequência da lei natural. O segundo tema principal era que a pobreza e o sofrimento era destino inevitável da maioria das pessoas, sendo que qualquer tentativa bem intencionada de melhorar a situação não iria ter sucesso, pois, segundo Malthus, na grande loteria da vida, os pobres teriam tirado um bilhete em branco. Para sua teoria da população, em que Malthus baseava essas conclusões eram simples. Para ele, a maioria das pessoas possuía um desejo sexual insaciável, que, se não fossem contidas, levariam ao aumento em progressão geométrica da população. Sendo assim, a população iria dobrar a cada geração. No entanto, Malthus percebeu que nenhuma população do passado havia crescido dessa forma. Então, Malthus buscou responder quais forças haviam atuado no passado para conter o crescimento, e que provavelmente atuariam no futuro. Assim, Malthus chegou à conclusão que esse fator seria a quantidade de alimentos. Mesmo tendo consciência que com mais trabalho e melhores métodos de produção, a produção de alimentos poderia aumentar, Malthus afirmou que os aumentos seriam cada vez menores em certos territórios. Com isso, na melhor das hipóteses, a produção de alimentos iria aumentar em progressão aritmética. Portanto, se não houvesse qualquer controle populacional, a fome ficaria responsável disso. No entanto, para Malthus, haviam outros tipos de controles populacionais. Para isso, ele classificou em duas categorias: controles preventivos e controles positivos. Os controles preventivos visavam reduzir a taxa de natalidade,
Para isso, incluía a esterilidade, a abstinência sexual e o controle de nascimentos. Os controles positivos, por sua vez, buscavam aumentar a taxa de mortalidade. Para isso, incluía a fome, a miséria, praga e guerras. Malthus afirmava que, se seus controles preventivos fossem inadequados, os controles positivos seriam inevitáveis. Malthus também classificava os controles de uma segunda forma, os resumindo em restrição moral, em vício e miséria. Mao Tse também argumentou que se a riqueza de uma pessoa aumentasse, a maioria das pessoas reagiria tendo mais filhos, ou gastando todo o dinheiro em bebidas, jogos e farras, voltando então para a subsistência. Apenas as pessoas virtuosas poderiam escapar disso. Assim, segundo Mao Tse, a diferença entre o rico e o pobre era o alto nível moral daquele e o baixo nível moral desse. Portanto, Mao Tse rejeitava todos os esquemas que redistribuíssem renda ou riqueza. Ademais, Mao se opunha a quase todas as tentativas de aprovação de leis que diminuíssem o sofrimento dos pobres, porque essas leis iriam aumentar a população sem aumentar a quantidade de alimentos. Vale ressaltar que a teoria de Malthus teve uma enorme influência intelectual, inspirando, por exemplo, Charles Darwin a formular sua teoria da evolução e algumas variantes da teoria da população que são amplamente aceitas hoje em dia. Portanto, a teoria da população de Malthus tenta nos convencer de que a pobreza é inevitável, de que quase nada pode ser feito a seu respeito, e ela ocorre devido à fraqueza ou à inferioridade moral dos pobres. Vamos falar um pouco agora sobre economia de troca e conflito de classes. Alguns tópicos que a gente tem que prestar atenção nessa parte da apresentação é oferta e demanda no mercado, conflito entre as classes sociais e as desigualdades na distribuição de riqueza e poder econômico entre as classes. Agora vamos falar um pouco sobre os conflitos entre as classes e a visão de Malthus. Para Malthus, a luta entre as classes era um dos principais problemas na sociedade britânica do século XIX, principalmente entre as classes dos proprietários e dos trabalhadores. Para ele, ocorria uma exploração dos trabalhadores com baixos salários, condições precárias de trabalho e exploração em geral. Isso ocorria devido ao conflito de interesses entre ambas as classes em relação à obtenção dos meios de subsistência, que, segundo Malthus, devido ao crescimento populacional exponencial, os salários tendiam a permanecer nos níveis mínimos, dificultando a melhoria na vida dos trabalhadores, enquanto os proprietários, donos dos recursos e poder econômico, se beneficiam dessa situação, aumentando seus lucros, tornando esse conflito, então, inevitável. Dessa forma, fazendo com que novas leis contra movimentos trabalhistas surgissem, visto o cenário recente de revoluções, como a Revolução Francesa. Uma dessas leis era a Lei do Conluio, de 1799, que tornava ilegal qualquer combinação de operários para obter melhorias nas condições de trabalho, assim ocasionando desigualdades na distribuição da riqueza. Agora, ainda no conflito entre as classes, existiam também o conflito entre os proprietários de terras e os capitalistas. Na visão de Malthus, os proprietários de terra e os capitalistas eles tinham interesses conflitantes em relação ao controle de recursos econômicos. E isso poderia gerar diversas crises econômicas, instabilidade política e até mesmo guerras. Os proprietários de terras, eles basicamente queriam manter o controle sobre a terra, enquanto os capitalistas, eles queriam investir em máquinas e tecnologia para aumentar a produtividade e assim aumentar seu lucro. E para evitar esses conflitos, instabilidade política, crises econômicas, as classes, todas elas tinham que perceber os interesses comuns e harmoniosos e assim conseguir evitar esses conflitos, chegar a um acordo. Agora, entrando na parte de economia de troca, vamos entender um pouco sobre o que se trata ela. Economia de troca se trata de um sistema econômico baseado na compra e venda de bens e serviços. E ele se baseia muito no preço. Nesse sistema econômico, as pessoas, mercados, nações, elas trocam os bens e serviços entre si. Assim, em vez de todo mundo produzir uma coisa ou o que precisa, é cada um que produz de acordo com sua habilidade específica. Por exemplo, uma pessoa se especializa na produção de um certo bem e aí ela consegue produzir mais barato esse bem e ela vende para outra pessoa que precisa desse bem e não consegue produzir tão barato quanto essa outra pessoa. Além disso, essa economia ela se baseia muito na questão das habilidades e talentos específicos. Por exemplo, uma nação ela tem tal recurso mais abundante que a outra,
Então ela vai produzir esse recurso, porque é a especialidade dela. Além disso, ela é baseada na ideia de troca voluntária, que seria benéfica para todas as partes envolvidas. E assim, cada pessoa, cada nação, cada mercado pode se concentrar em suas habilidades e talentos específicos. Assim, aumentando a eficiência da produção e melhorando o bem-estar da sociedade. Nessa economia também, a propriedade privada ela é fundamental, porque cada pessoa é dona dos próprios bens ou serviços e tem a liberdade de produzir e comprar o que quiser, o que decidir. Negociar com quem deseja negociar, e essa liberdade é muito valorizada, porque ninguém pode ser forçado a fazer alguma troca contra a vontade dessa pessoa. Ainda na economia de troca, Malthus tinha um pensamento similar aos de Smith, que achava que a quantidade de trabalho dentro de um produto era a melhor medida do valor, assim como o seu custo de produção. Também similar a Smith, ele acreditava que a soma dos salários, aluguéis e lucros compunham o preço natural, todos esses com mesma importância. Além disso, Malthus estabeleceu uma teoria para tornar lucrativa a agricultura em terras inferiores, menos férteis. Para isso, seria necessário que os preços agrícolas fossem tão mais altos para que cobrissem os custos mais elevados de plantar nessas terras menos férteis, dando assim um maior excedente de preço sobre os custos de produção nessa terra, em uma terra mais fértil. E essa diferença entre a diferença na fertilidade da terra, os custos de produção numa terra mais fértil e uma terra menos fértil, é chamado de base da renda. Portanto, concluindo que lucros elevados, prosperidade econômica e crescimento populacional eram as forças que iriam levar a uma maior produção agrícola e, assim, exigindo o cultivo em terras cada vez menos férteis, que, por consequência, aumentariam as rendas. E então, essas rendas elevadas seriam meio que uma consequência que indicaria a prosperidade econômica, social e geral. Thomas Malthus se propôs a fazer uma análise dos padrões de gastos de cada uma das três classes. Durante sua análise, ele chegou à conclusão de que os trabalhadores possuíam um baixo poder de compra, pois seus salários limitavam seus gastos apenas à subsistência. Já os proprietários de terra gastavam todo o seu patrimônio, porém, esses possuíam uma garantia de renda contínua através de suas terras, e destinavam seus gastos a bens de consumo e serviços pessoais. E, por fim, em sua análise referente aos capitalistas, Malthus chegou à conclusão de que esses não gastavam todo o seu capital, com eles destinando parte do patrimônio a investimento em avanços tecnológicos, visando uma otimização da produção, com o resultado disso sendo a insuficiência de demanda consumidora, com a consequente superprodução, que acarreta em baixa nos preços, queda na produção e desemprego. Para Malthus, a teoria da superprodução estava centrada em um conceito de falta de mercado para consumir toda a produção, precisando haver um equilíbrio entre produção e consumo, levando em conta a relação entre poupança e investimento. No entendimento de Malthus, o investimento dos capitalistas em avanços tecnológicos significa uma economia de mão de obra, pois serão empregados menos trabalhadores, sendo assim, haveria uma quantidade menor de pessoas para consumir os produtos, o que acarretaria na sobra deles no mercado. Além disso, Malthus também aponta a classe capitalista como responsável pela superprodução. Por outro fator, ele diz que os lucros excessivos levam a uma taxa insustentável de acúmulo, ou seja, estaria se produzindo muito para atender uma demanda não correspondida, que não teria capital para adquirir estes produtos. E por fim, Malthus apresenta algumas ideias para lidar com o problema da superprodução, com o enfoque sendo uma revisão da distribuição de renda, diminuindo os lucros dos capitalistas e de uma maneira protecionista a elevar os ganhos de outra classe, que no entendimento dele devem ser os proprietários de terra, já que apesar destes não darem conta de consumirem todo o excesso de produção sozinhos, eles possuiriam maior capital para contratar um exército de trabalhadores, anteriormente ociosos e provedores de serviços pessoais, tais como faxineiros, cozinheiros e para Malthus seriam esses que dariam conta de consumir o restante do excedente de mercadoria, assim dando conta do problema de insuficiência de procura agregada.